Mais um vídeo aqui do canal Ao Encontro da Química, mais um da série Química na Uva, o 8º vídeo dessa série que tem por objetivo lhe ajudar na realização dessa prova. O vídeo 8, ele traz o assunto cinética química, um assunto bastante cobrado tanto na prova geral como na prova específica da uva. E falar de cinética química é interessante que a gente pontue aí alguns tópicos importantes, dentre eles o cálculo de rapidez, que a velocidade média é igual à variação da quantidade, massa, mol, concentração molar, por um determinado tempo. Falar também da associação com a estequiometria, se a questão te fornece aí a velocidade de consumo de uma substância, tem como, por meio dos coeficientes estequiométricos, determinar, quem sabe, a produção de uma outra substância. Além disso, a gente tem aqui os fatores que alteram a rapidez dessa reação, que são concentração dos reagentes, superfície de contato, pressão, temperatura, catalisador, são os fatores aí mais importantes. Dá uma pinceladazinha por cima. Quanto maior a concentração dos reagentes, maior será a velocidade da reação. Quanto maior a temperatura e pressão, também maiores serão as velocidades da reação. Claro que a pressão ela vai influenciar em sistemas onde eu tenha substâncias no estado gasoso. Quando se fala em superfície de contato, quanto maior a superfície de contato, ou seja, quanto menor aquela substância tiver, pulverizada, por exemplo, maior também vai ser a velocidade da reação. E o catalisador, que é aí a substância que acelera a velocidade da reação, diminuindo a energia de ativação nesse processo. Além desses tópicos, tem aqui a lei da velocidade de uma reação. A partir desse conceito de lei de velocidade, tem como a gente determinar a molecularidade de uma substância, tem como determinar a ordem de uma reação global. Praticamente é o assunto aqui que mais exige um pouquinho da gente quando se fala em cinética química. Então, partindo já para a primeira questão, questão 17 da prova 2016.2, conhecimento específico. Um dos processos industriais mais importantes é o processo Haber-Bosch. Fritz Haber descobriu como combinar diretamente nitrogênio e hidrogênio, enquanto Carl Bosch desenvolveu os equipamentos necessários para a produção de amônia em escala industrial a partir da ideia de Haber, daí o conceito de Haber-Bosch. Resumindo aí as contribuições desses dois cientistas. A reação é reversível, sendo necessárias altas pressões e baixas temperaturas para apresentar um melhor rendimento, segundo a equação abaixo. Então, a gente tem aqui a reação, a equação, tem aqui o calor envolvido e aqui tem as informações sobre a velocidade. Supondo que, sob certas condições, no laboratório de fisicoquímica da uva, um estudante conseguiu produzir amônia a uma velocidade de Vou destacar essa velocidade de 6,4 vezes 10 a menos 5 mol por litro por segundo. Pergunta: quais velocidades de consumo de nitrogênio e hidrogênio, respectivamente, em mols por litro? Então, primeiro o seguinte, essa unidade aqui de velocidade, ela é referente a quem? A produção da amônia. Então a gente vai pegar esse valor aqui de 6,4 e vai colocar abaixo da equação. A questão quer saber qual é a velocidade de consumo de nitrogênio e hidrogênio. Como eu falei, essa questão ela é uma questão que envolve estequiometria. O que é que a gente vai levar em consideração? A gente vai colocar 1 mol aqui, referente ao coeficiente que tem à frente do nitrogênio. A gente vai considerar o 3 mol aqui e vai considerar o 2 da amônia. Com base nisso, tem como a gente determinar quais seriam aqui a velocidade de consumo de nitrogênio, que eu estou estabelecendo como sendo A, e a velocidade de consumo de hidrogênio, que eu estou estabelecendo como sendo B. Bem prático aqui, a gente vai aplicar uma proporção, certo? Se 3 equivale a 2B, vai equivaler a 6,4. Faz aqui a multiplicação e divisão e a gente descobre qual é o valor dessa velocidade. Mas se a gente analisar bem aqui, o que a gente observa?
6,40 para 2 é como cada mol fosse o que? Fosse 3,2. Então, com essa informação, eu já posso aqui destacar o seguinte, que aqui, em relação ao ar, eu vou tirar só essas unidades aqui, de velocidade. Em relação ao ar, se eu sei que 2 equivale a 6,40, 1 que é a metade de 2 vai equivaler a quanto? Exatamente a 3,2. Ok? 3,2. Aí eu já derrubo duas alternativas. E o B, como ele está associando 3, é como se fosse 3 vezes esse valor, de 3,20. Na realidade daria quanto? Daria aí 9,60 vezes 10 a menos 5. Então, apesar de envolver estequiometria, que é algo que assusta alguns alunos, você vê aqui que essa questão é uma questão bem prática. O que a gente fez aqui? Vimos a informação sobre velocidade de produção da amônia, 6,40 vezes 10 a menos 5. Vimos aqui que a amônia apresentava um coeficiente 2. E aí, por meio desse coeficiente 2, tem como a gente saber quanto que realmente vai equivaler cada mol, que é no caso 3,20 como eu coloquei. Então, se aqui é 1 mol é 3,20, se aqui são 3 mols é 3 vezes o 3,20, que dá 9,60. Então, analisando aqui, 3,20, 9,60, nosso gabarito seria letra C. Próxima questão, questão 48 da prova geral de 2019.2. As máscaras de oxigênio utilizadas em situações de emergência ou para uso em purificação de ar em espaços confinados, por exemplo em submarinos, contêm o superóxido de potássio, que é o KO2, essa substância. Ele absorve H2O e CO2 exalados no processo respiratório e produz o oxigênio necessário para a sobrevivência dos seres humanos de acordo com a equação química a seguir. Então, olha lá, esse composto absorve o gás carbônico e água exalados do nosso processo de respiração, produzindo esse composto aqui, que é um composto sólido, um sal, bicarbonato de potássio, e o gás oxigênio que é necessário para a nossa respiração. Se um estudante, usando uma máscara como estas, exala 0,702 gramas de CO2 por minuto, qual a massa aproximada em gramas de KO2 será consumida em 25 minutos? Essa questão envolve sim algum conceito de velocidade, mas a estequiometria aqui se faz necessária. Então, olha lá. A questão afirma que usando a máscara como esta, exala 0,702 gramas de CO2 por minuto. Eu vou colocar abaixo de CO2, 0,702. Isso por minuto. Só que a questão fala qual seria a massa aqui do KO2, superóxido de potássio, que seria consumida se fosse em 25 minutos. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer logo aqui seria multiplicar esse 0,702 vezes o 25, que daria 17,55. Olha o que eu fiz. Eu peguei o 0,702, multipliquei por 25 e deu 17,55 gramas. Por quê? Porque a questão pede o consumo do KO2 em 25 minutos. E aqui fala em grama por minuto. Sabendo disso, a gente pode fazer o que agora? Conferir quanto é que equivale a massa de cada uma dessas substâncias. Se a gente somar o 39 do potássio mais o 32 do oxigênio e multiplicar por 4, já que são 4 mols, a gente vai ter um total de 284 gramas. A massa do dióxido de carbono, carbono 12 com O2 mais 32, cada mol de gás carbônico pesa 44. Como são 4, a gente multiplica por 4 e vê 176. Existe uma relação entre 176 e
17,55. É como se fosse o mesmo valor dividido por 10. Se eu fizer isso, pegar esse 284 e dividir também por 10, eu vou ter um valor próximo a 28. Ó, dentre as opções, a única aqui que apresenta 28 é exatamente a letra B. Isso que eu coloquei de procurar uma relação entre um valor e outro é para te ajudar na hora dos cálculos. Mas quem não conseguir entender o raciocínio é só fazer o quê? Fazer a proporção normal. Eu pego 284, multiplico por 17,55 e vou dividir esse valor por 176. Então, quando tu fizer isso, tu vai encontrar um valor próximo aqui a 28, ok? Gabarito da questão, letra B. Mais uma questão, a questão 48 da prova de 2018.1, Conhecimentos Gerais. Sobre as reações químicas são feitas as seguintes afirmativas. Aí pede para assinalar V para verdadeiro e F para falsa. Primeiro, nem toda colisão com orientação adequada produz uma reação, sendo necessário que a colisão entre os reagentes ocorra com uma energia igual ou maior que a energia de ativação da reação. Essa afirmação trata-se de uma afirmação correta, porque para que ocorra realmente uma reação a partir dessa colisão, a colisão tem que apresentar tanto uma orientação favorável como uma energia necessária para quebrar as ligações existentes, ok? 2. A energia mínima para uma colisão efetiva é denominada energia de ativação, correto? A energia de ativação é exatamente a energia necessária para ocasionar uma reação química. A 2 também está correta. A 3 afirma que um aumento de temperatura significa um aumento de energia cinética das moléculas ou dos íons dos reagentes, o que provoca um aumento de colisões efetivas por unidade de tempo. Também outra afirmação correta, já que a temperatura ela atua exatamente aumentando a cinética química dessas moléculas, fazendo com que haja mais choques e, consequentemente, maior vai ser a velocidade dessa reação. A 4. Para acelerar uma reação, é necessário aumentar a concentração dos reagentes ou aumentar a pressão, se os reagentes estiverem na fase gasosa, ou ainda aumentar a temperatura. Também correto. E analisando o último tópico, para retardar uma reação muito rápida, deve-se diminuir a concentração dos reagentes ou diminuir a pressão se os reagentes estiverem na fase gasosa ou ainda diminuir a temperatura. Acaba sendo aqui o oposto da afirmação 4, só que também está correta porque na 4 fala-se em acelerar, enquanto a 5 fala em retardar. O que é que a gente observa? Todas as afirmações estão corretas, mas você pode estar estranhando aí o fato de não ter nenhum gabarito aqui com todas as alternativas em V, né, como verdadeiro. O que aconteceu? A UVA determinou que a resposta correta, o gabarito dessa questão, seria letra D. Mas para que essa alternativa realmente seja válida, eu teria que colocar um verdadeiro aqui, já que todas as afirmações elas são verdadeiras. Mais uma questão, mais uma de teoria. A questão 17 da prova de 2016.1, conhecimentos específicos. Analise as afirmativas abaixo relacionadas à velocidade das reações químicas e à energia que está envolvida nessas transformações. Primeiro, a natureza dos reagentes não exerce influência na velocidade da reação. Claro que sim, certo? Eu posso ter aqui substâncias que estão pulverizadas, substâncias que estão no estado sólido, aparas, a questão de substâncias iônicas moleculares. Então, assim, falar que a natureza desses reagentes não exerce influência, essa é uma afirmação errada, ok? Uma afirmação errada. 2. O cozimento dos alimentos é mais rápido numa panela de pressão do que em uma panela comum. Até agora tudo bem. Pelo fato da água na panela de pressão atingir uma temperatura mais alta. Também correto. O que favorece as reações envolvidas. Então a gente tem aqui a primeira afirmação como correta, a 2. 3. Todas as colisões, esse todas aqui já assusta.
todas as colisões que ocorrem entre as moléculas das substâncias reagentes no estado gasoso são efetivas, razão pela qual os gases são bastante reativos. Para falar a verdade, os gases são sim reativos em relação aos sólidos, em relação aos líquidos, mas dizer que toda colisão que ocorre ela vai ser efetiva, está errado. Foi o que eu falei? Para que uma colisão seja efetiva, é necessário orientação e energia suficiente. E a 4, a energia de ativação das reações endotérmicas aumenta com o aumento da temperatura. Se eu estou falando que a minha reação é endotérmica, se eu estou falando em aumentar a temperatura, o que vai acontecer nesse processo? A minha reação vai se processar em um intervalo de tempo menor. Ou seja, o que vai acontecer com a energia de ativação é exatamente diminuir, porque eu vou precisar de pouca energia de ativação quando a temperatura é elevada. Ok? Lembrando, quanto menor a energia de ativação, maior a velocidade da reação. Por isso que esse item ele vai estar errado. Ok? O certo seria dizer que a energia de ativação das reações endotérmicas diminui com o aumento da temperatura, já que a reação, o processo ocorre mais rapidamente. Como a questão está querendo aqui as incorretas, então a gente pode dizer que seriam as afirmações 1, 3 e 4. Analisando aqui os itens, é como se fosse a letra C. Questão 52 e última questão aqui do vídeo, a gente sempre deixa o melhor para o final, uma questão que envolve aqui exatamente a lei de velocidade para uma reação. É o tipo de questão que envolve, além de cálculos, envolve aí uma certa interpretação. Essa questão é a questão 52 da prova geral 2017.2 e traz o seguinte: para a reação 2NO mais cloro, formando 2NoCl, os seguintes dados foram determinados em 3 experimentos. A gente tem aqui a pressão de NO, a pressão de Cl2, a velocidade envolvida em cada experimento, 1, 2 ou 3. E aí, de acordo com isso, pede aqui para a gente determinar a lei de velocidade para essa reação. Tem duas formas que a gente pode estar fazendo aqui. A gente pode estar interpretando por meio dos cálculos, eu vou fazer isso primeiramente, e depois a aplicação pela fórmula. Por que é bom conhecer os dois? Porque assim, tem questões que acaba dando certo a gente estar interpretando, já tem outras que não. Tem outras que não dá para fazer essa interpretação que eu vou fazer inicialmente. Daí a necessidade de conhecer a fórmula para a determinação dessa lei de velocidade para a reação. E por que a gente não aprende só por essa fórmula? Porque como a gente está falando de um vestibular que exige tempo e a pressão de tempo ali te atrapalhando, quanto mais tempo tu conseguir para resolver umas questões mais complicadas, melhor vai ser para ti. Então a interpretação acaba ajudando nesse processo. Mas vamos lá, estou conversando muito, né? Se a gente comparar, porque toda vez quando fala em lei de velocidade para a reação, a gente vai ter que comparar um experimento com o outro. Se a gente comparar, por exemplo, os experimentos 1 e 2, olha o que a gente... 1 e 2 não, porque os dois vão estar constantes. A gente tem que procurar experimentos que tenham um constante e outro variando para a gente associar exatamente essa variação à variação que ocorre lá na velocidade. Então, se a gente comparar aqui, por exemplo, o experimento 1 com o experimento 3, olha o que a gente observa, que a pressão de NO ela não varia, enquanto a pressão de Cl duplica. Então, o que a gente pode concluir? O que ocorrer na velocidade vai ser em determinação do cloro. E aí a gente vai fazer as proporções, olha lá. Se o cloro duplicou e a velocidade aqui também duplicou, porque 5 vezes 10 a menos 3 vezes 2 é 10 vezes 10 a menos 3, que é a mesma coisa que 1 vezes 10 a menos 2. Então, se tu duplicou a pressão do Cl2 e a velocidade também duplicou, o que a gente espera desse coeficiente? Proporção, 1, certo? Foi proporcional, então a gente pode dizer que o cloro é de primeira ordem. O cloro sendo de primeira ordem, a gente pode estar eliminando letra B e letra C. Se a gente faz uma comparação agora, vou só tirar o negrito aqui e colocar no outro.
Se a gente faz agora uma comparação entre o 2 e o 3, os experimentos 2 e o 3, olha o que a gente observa. Que a concentração do cloro não varia, a do NO diminui pela metade, enquanto aqui cai em 4 vezes. Olha lá, não foi proporcional, como se fosse o dobro aqui. Caiu a metade, só que aqui caiu 4 vezes. Então, o que a gente pode concluir? Que a ordem para a substância NO vai ser ao quadrado. Ok? Já que se caiu a metade, caiu 4 vezes, tem aí uma proporção de 2 vezes. Essa é a interpretação que eu gosto de fazer. Ok? Algumas pessoas não conseguem entender, acho melhor ir pela fórmula. Então vamos lá, como é que seria pela fórmula? Na fórmula eu também vou deixar só o gabarito só para a gente comparar. Na fórmula a gente também vai estar fazendo essa relação entre um experimento e outro. Como é que a gente poderia estar fazendo aqui? Comparando o experimento 2 e o 3, eu coloco assim, experimento 2 e o experimento 3, certo? Eu sei que o que determina essa lei de velocidade é exatamente a relação entre constante e entre as concentrações dessas substâncias envolvidas. Só que nesse momento eu não sei se aqui é um 2, não sei. Para falar a verdade é como se fosse um X, eu não sei do que é que se trata e nem sei também aqui do série 2 que eu vou determinar como sendo um Y, ok? Só que assim, essa mesma expressão ela vem para cá para o experimento 3, aí eu vou comparar, eu vou dividir um pelo outro, ok? Vou dividir um pelo outro. Substituindo os valores que eu tenho, como é que fica aqui, ó? Qual é a velocidade no experimento 2? 4 vezes 10 a menos 2. 4 vezes 10 a menos 2. Qual é a velocidade no experimento 3? 1 vezes 10 a menos 2. Ok? 1 vezes 10 a menos 2. A minha constante eu não sei qual é, mas a mesma constante que vai estar aqui no experimento 2 também vai ser no experimento 3. Então já poderia estar cortando essa constante aqui da minha questão. Qual é a concentração de NO no experimento 2? Seria 1. Qual é a concentração do NO no experimento 3? 0,50. Qual é a concentração do Cl2 no experimento 2? 1. E qual é que é a concentração do Cl2 no experimento 3? 1 também. Então, ó, independente do valor aqui de Y, eu sei que esse valor ele vai ser exatamente igual a esse. Então, já posso estar cortando, ok? Aqui, esse 10 a menos 2, eu também posso estar eliminando, né? Exatamente para facilitar os nossos cálculos aqui. E o que é que a gente tem, ó? 4 sobre 1, 1 sobre 0,5. É como se eu tivesse aqui. É como se eu tivesse aqui 4 igual a 2. 2 elevado a x. Concordam? 2 elevado a x. E aí eu pergunto, qual é o valor que deve vir aqui para o x para transformar esse 2 em 4? Exatamente o quadrado, ó, porque 2 ao quadrado corresponde a 4. É como se fosse assim, ó. Esse x, esse 2 elevado a x é a mesma coisa que 2 elevado a 2. Então, qual vai ser o valor de x? Cortando a base, o x seria 2. Tanto que o 2 está bem aqui no NO. Esse mesmo princípio, esse mesmo cálculo, você vai fazer comparando os experimentos 1 e 3, ok? Então é assim, essa questão a gente pode estar fazendo tanto por interpretação, ela ajudou, algumas questões não, você vai ter que realmente aplicar essa fórmula, como também você pode estar, como eu falei, aplicando a fórmula, que também não é uma coisa tão complicada, certo?
mais você aqui substituir os valores e ter o cuidado aqui na hora dessas operações, beleza? Então, com essa questão, com esses cálculos, a gente encerra aqui o vídeo 8 da série Química para a Uva, que trouxe o tema cinética química. Espero ter lhe ajudado um pouco a tirar as dúvidas sobre esse conteúdo. Deixa aí um comentário no vídeo, deixa uma sugestão, uma crítica e até o próximo vídeo aqui no canal Ao Encontro da Química. Tchau, tchau.